Bem-vindos ao nosso canal. Se você busca aprofundar seus conhecimentos sobre a Bíblia e descobrir o que este conhecimento pode trazer para o seu crescimento espiritual e que reflita na qualidade da sua vida secular, você veio ao lugar certo. Para isso, convidamos você a embarcar conosco neste projeto, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para que seja avisado da inclusão de novos vídeos. Neste vídeo falaremos sobre o período interbíblico e o Novo Testamento. Bem, vamos lá. O período interbíblico é o momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Na narrativa bíblica, passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, que quando foi o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo. Este período entre os dois testamentos também é chamado por muitos como os anos de silêncio. Isso porque durante esse tempo não houve nenhum registro de uma palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Entretanto, muitas coisas significativas ocorreram no período interbíblico. Durante esse momento histórico, pode-se dizer que o mundo descrito no Novo Testamento estava em formação. Logo, o conhecimento dos fatos ocorridos durante o período interbíblico é fundamental para um melhor entendimento do contexto histórico do Novo Testamento. Bem, vamos lá. Primeira etapa, soberania persa, que foi entre os anos 450 a 333 a.C. Neste período temos o início do período persa, que durou até aproximadamente 330 a.C. Os persas conquistaram os babilônicos, que, por sua vez, já haviam conquistado Jerusalém em 568 a.C. Isto acabou resultando no domínio da Pérsia sobre os judeus por mais de 100 anos. Nesse período, os judeus foram liderados por sumos sacerdotes e tinham permissão para seguirem suas práticas religiosas. Nessa mesma época, por volta do ano de 430 a.C., o profeta Malaquias exerceu o seu ministério. O próximo período é o período do domínio grego, que durou 10 anos, entre 333 a 323 a.C. Em 333 a.C. foi a vez das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. Então se deu início ao período helenístico, que durou entre 330 e 166 a.C. Alexandre tinha a ambição de unificar o mundo com a cultura grega. Em 323, iniciou a dominação egípcia, que durou até o ano de 198 a.C. Alexandre morreu e seu império foi dividido entre seus generais. Dessa divisão surgiram duas dinastias, a Ptolomaica, no Egito, e a Seleucida, na Síria e na Macedônia. Por mais de 100 anos, essas dinastias disputaram o controle da Palestina. Após veio a dominação síria, que vigorou entre 198 a 166 anos antes de Cristo. Em 198, os Seleucidas assumiram o poder.
o que posteriormente resultou num período dramático e heróico da história judaica. Os primeiros anos foram tranquilos, mas em 175 a.C., quando Antíoco IV Epifânio subiu ao poder, as coisas ficaram muito complicadas. Antíoco IV Epifânio tentou impor um tipo de helenização radical, cometendo grandes atrocidades. Ele tinha o objetivo de acabar de vez com a religião judaica. Entre algumas coisas que ele fez, podemos destacar: proibiu elementos fundamentais dos costumes judaicos, tentou destruir todas as cópias da Torá, que são os 5 livros de Moisés, ou também conhecido como Pentateuco, exigiu que o deus grego Zeus fosse cultuado e sacrificou um porco dentro do templo de Jerusalém. Bem, após esse período da dominação síria, nós temos a Guerra de Libertação dos Macabeus, que foi entre 166 a 63 a.C. Matatias, um camponês idoso de família sacerdotal, juntamente com seus 5 filhos, Judas Macabeu, Jonatas, Simão, João e Eleazar, formaram a liderança da oposição ao governo de Antíoco IV Epifânio. O conflito, conhecido como Revolta dos Macabeus, durou 24 anos, entre 166 a 142 a.C. Esse conflito culminou na independência de Judá até 63 a.C. Após esse período, temos a intervenção do Império Romano, que vigorou entre 63 a.C. até os tempos de Cristo. Finalmente, no ano 63 a.C., a dinastia dos Asmoneus chegou ao fim, numa intervenção romana na disputa entre Aristóbulo II e Hircano II, filhos de Janeu. A dominação romana se iniciou de forma muito traumática para os judeus. O general Pompeu, que conquistou o Oriente para Roma, tomou Jerusalém e acabou massacrando sacerdotes e profanando o lugar santíssimo, após ter sitiado a área do templo por cerca de 3 meses. Bem, então vamos dar sequência aqui falando um pouco sobre a composição do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros, sendo 4 livros do Evangelho, 1 livro histórico, 21 epístolas, que são as cartas, e 1 livro profético. Os Evangelhos, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos pelos próprios apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. As epístolas para as igrejas locais, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, todas foram escritas por Paulo durante as suas viagens missionárias. E as epístolas ou cartas pastorais, as para Timóteo, Tito e Filemão, foram escritas por Paulo. A carta aos Hebreus também
há uma sintonia dos eruditos que foi escrito por Paulo também. E as cartas de Tiago, pelo próprio Tiago, 1º e 2º Pedro, pelo apóstolo Pedro, 1º, 2º e 3º João, pelo apóstolo João. E por último temos o livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. Vamos lá, algumas curiosidades sobre os escritores que registraram as palavras sagradas. A Bíblia levou cerca de 1.500 anos para ser escrita. Os escritores viveram em lugares diferentes, em 3 continentes: a Europa, a Ásia e a África. Desde Gênesis, escrito no tempo de Moisés, por volta de 1450 a.C., até Apocalipse, que é escrito pelo apóstolo João, mais ou menos 80 anos depois de Cristo. Ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Os escritores eram de todas as classes sociais. Foram reis, pescadores, pastores, boiadeiros, médicos, entre outros. Cerca de 40 personagens se envolveram no registro e compilação dos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Algumas curiosidades sobre os escritores bíblicos. Eles viveram distantes um dos outros, aproximadamente em 11 países diferentes. Não se conheceram. Na época, a comunicação era praticamente impossível. Pertenceram às mais variadas camadas sociais e tinham cultura e profissões muito diferentes. Vamos ver as principais profissões dos escritores. Aproximadamente 19 profissões diferentes dos nossos escritores da Bíblia. Eles foram escritores, estadistas, camponeses, reis, vaqueiros, pescadores, cobradores de impostos, instruídos e ignorantes, judeus e gentios. Veja alguns exemplos. Legislador, Moisés. General, Josué. Profetas, Samuel, Isaías, entre outros. Reis, Davi e Salomão. Músico, Asaf compôs 12 salmos. Boiadeiro, Amós. Príncipe e estadista, Daniel. Sacerdote, Esdras. Coletor de impostos, Mateus. Médico, Lucas. Erudito, Paulo. Pescadores, Pedro e João. E aí, gostou do que viu até aqui? Estamos preparando mais novidades. Veja uma prévia. No próximo vídeo, falaremos sobre as línguas e os materiais da Bíblia, a inspiração da Bíblia, o cânon bíblico e muito mais novidade. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado de novos vídeos com mais novidades. Até lá, um abraço!